Vamos lá, gente. Então, começando a aula de hoje, o objetivo da aula de hoje é a gente ver algumas características do equilíbrio líquido-vapor nas condições ideais, tá? Basicamente, uma revisão do que vocês já viram em PPQ. Então, essa parte aqui, a PPQ ajuda bastante termodinâmica, porque ela apresenta basicamente tudo que você tem para poder ver na questão de LV ideal, ok? Só que a gente só consegue determinar as questões de equilíbrio líquido-vapor de misturas não ideais quando a gente sabe muito bem essa parte do equilíbrio líquido-vapor para misturas ideais, ok? Então, antes de tudo, eu preciso definir aqui dois estados para vocês, ok? Então, o primeiro estado, a primeira condição que eu preciso relembrar a vocês é o que é o estado de gás ideal. Então, o que é o estado de gás ideal? O estado de gás ideal é quando a gente tem uma molécula muito pequena, referente ao volume todo do fluido. Então, vou anotar aqui esses tópicos como molécula pequena. Você tem baixa interação intermolecular. Além de a molécula ser pequena e você ter baixa interação intermolecular, a gente, para que isso ocorra, você consegue ver isso para muitas moléculas a partir do momento que você faz com que a pressão seja baixa. Então, se a pressão tende a zero, todos os gases tendem a ter o comportamento de gás ideal. Então, se a pressão tende a zero, isso daqui te leva a ter um comportamento de gás ideal. Ok? Então, se o comportamento ele está tendendo a de gás ideal, obviamente isso depende muito da estrutura da molécula, para que faixa de pressão você consegue ter essa região em que você consegue ainda perceber um comportamento de gás ideal, ok? Então, aqui são algumas das características de gás ideal. Normalmente, isso, uma outra coisa que favorece aqui é você ter a temperatura elevada. Então, a temperatura elevada, pressão tendendo a zero, isso é tudo coisa que aumenta o volume molar daquela estrutura, e aí faz com que a molécula seja cada vez mais pequena, cada vez menor, em relação ao volume do gás como um todo. A segunda parte do que eu preciso definir aqui com vocês é o que é uma solução ideal. Então, uma solução ideal é uma coisa que se mistura como gás ideal. Então, se essa coisa se mistura como gás ideal, a gente pode dizer que ela é sempre ponderada pela composição. Então, a pressão parcial, vamos chamar assim de pressão parcial, entre aspas, ela vai ser sempre ponderada pela composição e a contribuição daquele componente numa determinada saturação. Então, essa pressão transformada, essa pressão corrigida que a gente está falando aqui, ela está se comportando como se fosse originada de uma mistura de gases ideais. Lembra daquelas leis de Dalton, lei de Boyle? Então, você tem sempre uma proporção entre a composição de um determinado componente da mistura e aquela pressão. Então, normalmente, gás ideal, eu estou me referindo a gases, mistura de gases. Se eu estou falando de solução ideal, eu estou falando da fase líquida, ok? Então, normalmente, isso daqui eu estou falando, obviamente, de gases, e isso daqui eu estou falando de fase líquida. A gente ainda vai voltar em mais detalhes nesses mesmos dois estados de referência que a gente tem aqui, para poder a gente conseguir trazer mais maturidade para esse tipo de discussão, ok? Só que no momento você sabe qual é a equação que consegue te descrever matematicamente o comportamento do
do equilíbrio líquido-vapor. Esse comportamento ele é chamado de lei de Raoult. Então, na lei de Raoult, a gente consegue então ver isso aqui. Tem dois gráficos importantes aqui na lei de Raoult, que são os gráficos PXY. E você também tem um gráfico que é TXY. A lei de Raoult, você sabe que matematicamente, ela é descrita como sendo YI P, que é igual a XI PI de saturação. Na lei de Raoult, a gente consegue perceber duas contribuições aqui. Você tem, primeiro, a contribuição da fase líquida. Segundo, você tem uma contribuição da fase vapor. Então, você está fazendo uma igualdade de uma determinada propriedade que a gente vai ver mais na frente, que se refere, essa parte azul, à fase líquida, e a fase vermelha, à fase vapor. Ok? Então, quando a gente está falando de fase líquida, de um grafo de pressão, composição, vocês devem se lembrar que aqui você tem, na fase líquida, uma reta, de acordo com o comportamento da lei de Raoult, para essa primeira curva, e você tem aqui o que parece uma redinha. Ok? Então, isso aqui é um sistema descrito pela lei de Raoult. Aqui as composições variam de 0 a 1, e aqui a gente tem duas pressões determinadas aqui. Então, vou chamar essa daqui de P1 e vou chamar essa daqui de P2. Olha, deixa eu trocar. Vou chamar essa pressão aqui de A, vou chamar essa pressão aqui de B. Ok? Vamos lá. Uma primeira interpretação que você precisa ter desse gráfico é da localização das fases que estão presentes aqui nesse meio. Então, quando a pressão está elevada, ou seja, para faixas de pressões elevadas, a gente consegue observar que a fase presente nesse sistema é a fase líquida. Ok? Além disso, a gente consegue perceber que, à medida que você vai reduzindo a pressão da fase líquida, à medida que você vai reduzindo a pressão a uma composição constante, você tem alguns fatores que podem estar ocorrendo aqui nesse instante. O primeiro deles é a formação da primeira bolha no seio do líquido. Então, você estava aqui nessa faixa de pressão mais elevada, você estava aqui num determinado aparato que consegue medir esse equilíbrio de fases. Então, nele você controla pressão e temperatura. Você mantém a temperatura fixa. Esse gráfico PXY, ele é mantendo a temperatura fixa. E nesse estado inicial, você tem um líquido monofásico. Então, você tem uma única fase, e essa fase é a fase líquida, ok? Quando você vai reduzindo a pressão, chega um momento que no meio desse líquido todo, você consegue perceber a primeira bolinha. A formação de uma bolha no meio desse líquido, ok? Você reduziu a pressão, você consegue ver a formação de uma pequena bolha no meio desse líquido. A partir desse momento, você tem aqui uma pressão que é mais elevada do que a pressão que a gente vai chamar de PB aqui. Nesse ponto aqui, você tem a pressão, e a esse ponto a gente chama de uma transição específica, que é a transição do ponto de bolha. Então, nesse instante aqui, você tem aquilo que a gente chama de ponto de bolha, pressão do ponto de bolha, ok? E essa reta azul é a curva dos pontos de bolha. Tranquilo? À medida que você vai reduzindo, então, cada vez mais a pressão, você continua no que a gente chama de equilíbrio líquido-vapor.
Ou seja, tudo que você faz é evoluir mais o vapor, você tem a fase líquida aqui descrita nesse sistema, você tem no topo dela a fase vapor, e só uma observação, né? Durante o equilíbrio líquido-vapor de uma substância pura, você consegue manter a pressão e a temperatura constantes. A gente vê isso pela regra das fases. Se você escreve a regra das fases, F, que é igual a 2 menos π mais N, se você está no equilíbrio líquido-vapor, então você tem duas fases e um componente, que é a substância pura. Então, se você fixa a temperatura, como a gente fez aqui nesse sistema, a pressão já é determinada, ok? Então, a pressão não varia durante o equilíbrio líquido-vapor para uma substância pura. Essa conta aqui é para uma substância pura. Já para a mistura, a regra das fases vai te falar 2 menos π mais N. Você continua tendo duas fases, mas agora você tem, no mínimo, dois componentes. Então, se você tem dois componentes, você precisa fixar 2 graus de liberdade para determinar aquele sistema completamente. Ou seja, você precisa fixar não só a pressão e a temperatura, mas como, por exemplo, a pressão em uma determinada composição. Aí sim você consegue determinar completamente qual é aquele sistema. Como você pode observar aqui no gráfico que a gente está desenhando, entre a curva azul e a vermelha, você tem a variação da pressão, mantida a temperatura e a composição fixa, ok? Essa variação aqui faz com que você tenha diferentes características para essa mistura. Uma delas é a possibilidade de separação por diferença de volatilidade, tá? Então, aqui é a região do que a gente chama de equilíbrio líquido-vapor. Se você reduz a pressão mais do que esse ponto que está aqui acima dessa curva vermelha, você só vai estar na região de vapor. Aqui é o que a gente tem de região de líquido mais vapor, ok? Então, se você fizer o contrário, se você tiver uma fase vapor e você for aumentando a pressão dela, vai chegar um momento que você vê uma turbidez nesse vapor que estava antes ali, e essa turbidez normalmente é associada com o surgimento de uma fase líquida. É por isso que a gente chama essa curva vermelha aqui da curva dos pontos de orvalho. Curva de orvalho. E é curva dos pontos de orvalho porque ele parece realmente orvalho mesmo. Aqui, a gente mora no Ceará, a gente não tem a menor ideia do que é orvalho, porque mal chove aqui, né? Mas orvalho é como se fossem pequenas gotículazinhas que formam só uma névoa, basicamente isso. E aí essa névoa que fica dentro desses equipamentos que medem esse equilíbrio de fase, faz com que você consiga determinar o ponto em que surge a primeira gota de líquido no meio do vapor. Então, se essa descrição em roxo aqui está descrevendo a formação do orvalho, a gente também pode fazer um outro desenho aqui, que a gente parte de uma fase vapor inicial. A gente vai aumentando a pressão progressivamente, até que a gente encontra um ponto de orvalho, e que nesse ponto de orvalho, a gente consegue ver a formação de uma quantidadezinha pequena de líquido, tá? Então, isso daqui está descrevendo o Professor, ponto de bolha. Oi? no caso não estaria diminuindo a pressão, não? Porque o senhor falou que de cima para baixo a pressão. A pressão diminui. De cima para baixo nesse gráfico aqui, você Sim. consegue perceber que a pressão diminui. Mas no caso o senhor Aí falou que você no êmbolo vermelho, ele no caso seria aumentando a aumentando a pressão, pressão. porque eu estou nesse sentido, partindo do vapor e indo em direção à curva vermelha. Ah, entendi. Obrigado. Certo? Nada. Nesse caso aqui, eu estou reduzindo a pressão, e nesse caso aqui, eu estou aumentando a pressão. Ok? Aqui é o que a gente chama de pressão de orvalho. Ponto de orvalho. Tudo bem? Isso aqui seria a descrição de um gráfico. Pressão-composição, que tem como característica principal seguir a lei de Raoult. Seguir a lei de Raoult é ter as suas retas ali, as suas curvas
Px e Py descritas de acordo com essa equação que eu acabei de destacar. Quando a gente pensa num gráfico de temperatura por composição, a gente tem algumas inversões, ok? Normalmente você mantém a pressão fixa do sistema. Então, aqui a gente tinha a temperatura mantida constante. Nesse caso aqui, a gente vai manter a pressão constante, ok? Além disso, a gente precisa tentar entender aqui qual desses dois componentes é o componente mais volátil do sistema. Então, tente pensar aí com você mesmo. Se eu estou chamando aqui que isso daqui é composição do componente 1, se isso é composição do componente 1, pense comigo aí para saber quem é o componente mais volátil. É o componente 1 ou o componente 2? Além disso, tente identificar qual dos dois componentes, qual dos dois pontos indica a pressão de saturação do componente 1. Ponto A ou ponto B? Vou deixar vocês 30 segundos pensando nisso. Vamos lá. Aqui eu tenho a faixa de composição do componente 1. Ela vai variar de 0 até 1. No ponto 0, quer dizer que eu não tenho nada do componente 1. Se isso é uma mistura binária, então, se eu não tenho nada do componente 1, eu só posso ter do componente 2, ok? Então, esse ponto aqui que está marcado, esse ponto A, é a pressão de saturação do componente 2. Que pressão de saturação é essa? Aquela que a gente estudou na aula passada. A pressão de saturação dada por uma equação do tipo Antoine. Aquela mesma equação que veio da descrição da equação de Clausius-Clapeyron. Ali era o estudo do equilíbrio líquido-vapor para uma substância pura. O que a gente está fazendo agora é começar juntando dois componentes para tentar entender o equilíbrio líquido-vapor de uma mistura, ok? Então, lá a gente tinha apenas uma reta que descrevia a relação entre pressão e temperatura. Aqui, se a gente estiver fazendo essa relação, a gente precisa de um gráfico auxiliar, que é o da composição, já que você tem um fator a mais do que você tinha antes, ok? Esse fator é a composição, porque você tem uma mistura agora. Se você for, então, aqui para o outro lado, para o outro extremo do diagrama, você tem a região aqui de 1. Esse 1 indica que você tem 100% da composição como componente 1. Então, esse ponto B, ele está te marcando qual é a pressão de saturação do componente 1. Ok? Então, vou destacar aqui, em rosa, é a pressão de saturação do componente 2, em azul, pressão de saturação do componente 1. Qual dos dois é mais volátil? O componente rosa ou o componente azul? Componente 1 ou componente 2? Se você for observar, para uma mesma Azul, não? temperatura, isso, é o componente azul. Por quê? Porque numa mesma temperatura, ele tem uma pressão de saturação maior do que o componente 2. Então, você tem um valor maior de pressão. Esse valor de pressão é justamente a medida da volatilidade, né? O quanto ele prefere estar na fase vapor. Essa pressão, uma interpretação para isso é o quanto o componente 1 faz força para estar na fase vapor. Ele está fazendo mais força do que o componente 2, ok? Agora vamos inverter a ordem do pensamento. A gente estava pensando em uma temperatura fixa, qual seria a pressão do determinado componente. Agora vamos inverter. Qual é a temperatura que eu preciso para manter uma mesma pressão? Então, agora eu vou fixar a pressão para os dois componentes, eles estão na mesma pressão, mas eu quero saber qual dos dois vai ter a maior temperatura de saturação, componente 1 ou componente 2. Se você observar, o componente 1 é o mais volátil. Se ele é o mais volátil, ele precisa de uma menor temperatura para já atingir a mesma pressão de saturação do componente 2. Então, o que aqui a gente tem essa ordem se inverte quando a gente está falando do gráfico de temperatura composição. Aqui, então, eu tenho
T2 de saturação, e aqui eu tenho T1 de saturação. Ok? Esse gráfico aqui continua sendo o gráfico de composição no componente 1, indo de 0 até 1. Eu vou repetir isso daqui de uma maneira matemática, tá? A gente está pensando na pressão de saturação dos dois componentes puros em separados. Então, a gente sabe que a gente tem uma equação do tipo Antoine, para poder relacionar a pressão de saturação e a temperatura. Observa que você tem uma relação quase que inversa da temperatura com a pressão de saturação, ok? Quanto menor for a temperatura de saturação, maior seria a pressão dela relacionada. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que, para o componente 1, ele precisa de uma menor temperatura do que o componente 2 para estar na mesma pressão. Você tem que resfriar mais o componente 1 para poder ele fazer a mesma força que o componente 2, ok? Ele é mais leve, ele precisa de uma menor temperatura para já estar na mesma pressão. Então, a gente vai, então, aqui nesse gráfico, desenhar, então, na composição de 0, a gente tem que partir do componente 2. Então, o gráfico, ele ficaria algo mais ou menos assim. Deixa eu só ver se estou usando a cor correta, então não. Não, estou. Ok? Isso aqui seria o valor de 1. Ok? Então vamos lá. Se você está. Vamos tentar fazer o mesmo raciocínio que a gente fez para o gráfico PXY. Se você está numa temperatura mais elevada, numa mesma pressão, a tendência do estado aqui é ser o estado vapor. À medida que você reduz a temperatura, numa mesma composição, você vai chegar num ponto em que você tem a formação de gotículas de líquido. Aqui seria, então, a curva das temperaturas de orvalho. Isso aqui dura durante todo o processo de condensação da substância, no equilíbrio líquido-vapor, e aí você chega, por fim, na região de líquido. Se você fizer ao contrário, partir de um líquido e aumentando a temperatura dele, isso seria o mais intuitivo, né? Você pega o líquido e aumenta a temperatura, você chega num ponto que você tem a formação das primeiras bolhas ali no meio do líquido. Então, essas bolhas no meio do líquido te determinam a chegada na curva dos pontos de bolha, ok? Nesse gráfico da esquerda, você tem pressão de bolha, pressão de orvalho. No gráfico da direita, você tem temperatura de bolha, temperatura de orvalho. Tudo bem? Além disso, além desses dois gráficos aqui, a gente ainda tem um terceiro gráfico importante para a compreensão, e do ponto de vista da engenharia química, talvez esse seja o gráfico mais importante. Isso aqui é a reta x igual a y, isso daqui é y, isso daqui é x. Ok? Só delimitar aqui essas regiões, para ficar bonitinho, que nem vocês veem no livro. Esse gráfico aqui que eu estou desenhando em azul é um gráfico que é o gráfico XY, ou YX. Ele está relacionando a composição do vapor em relação à composição do líquido. E o que eu estou desenhando de azul aqui é justamente a curva que te descreve o equilíbrio. Por que isso daqui é o mais importante de quando você está trabalhando em processos de engenharia química? Porque normalmente a principal separação que a gente tem no equilíbrio líquido-vapor é a separação por destilação. E o projeto de uma coluna de destilação, ela leva em conta as duas equações que eu já falei para vocês no começo da aula passada. Ela leva em conta uma equação de equilíbrio
e, além disso, ela leva em conta uma equação operacional. Então, numa coluna de destilação, você tem a entrada da alimentação dessa coluna, e você tem as saídas dos produtos. Normalmente são mais de uma saída, tá? Numa coluna de destilação. Mais de duas saídas, aliás. Então, aqui você tem duas seções diferentes da coluna. A seção de retificação e a seção de esgotamento. É separado disso porque a intenção de cada uma delas é diferente, o funcionamento é diferente. Quando você está aqui do ponto de alimentação para cima, você tem uma coluna que ela está operando para que você obtenha a fase vapor, e cada prato de equilíbrio vai te removendo uma determinada quantidade de líquido. Então, na saída por cima aqui da coluna de destilação, você tem a saída do vapor. Então, nessa região, você tem um maior fluxo de vapor ascendente na coluna. Quando você tem aqui, abaixo do prato de alimentação, cada etapa dessa, cada estágio desse aqui, a gente chama de prato, tá? Então, cada ponto que você tem a remoção de um determinado produto é chamado de prato, quando a coluna é uma coluna de prato. Vocês vão aprender isso melhor mais na frente. Abaixo do ponto de alimentação é chamada da seção de esgotamento. Esgotamento porque a intenção dela é conseguir te separar a região de líquido. Então, no topo da coluna de destilação sai vapor e no fundo líquido. Nessa região aqui de líquido, que você tem o maior fluxo de líquido e você tem o fluxo de líquido descendente na coluna, isso aqui faz com que você tenha duas equações de operação diferentes para cada uma delas. Uma na seção de retificação, uma outra na seção de esgotamento. Então, cada uma dessas equações te fazem o quê? Poder desenhar aqui as equações operacionais. Então, são retas que são desenhadas. E aqui te determinam qual é o ponto da alimentação. Então, essa é a composição do prato de alimentação. Com essa composição do prato de alimentação, você consegue, então, desenhar estágios de equilíbrio nesse sistema, que são parecidos com esses degraus aqui que eu estou desenhando. E aí, essa contagem desses degraus que eu estou fazendo, nada mais é do que você ir alternando entre uma equação da operação, que é a curva roxa, e a equação de equilíbrio. A equação de operação, a equação de equilíbrio. A relação de operação e a relação de equilíbrio. Então, a curva roxa te determina a operação e a curva azul te determina o equilíbrio. Esse equilíbrio está vindo aqui nas hipóteses do que a gente está trabalhando diretamente da lei de Raoult. YIP, XI, PI de saturação. Ok? Então, é dessa forma que a gente consegue descrever o funcionamento e calcular quantas etapas, quantos pratos você precisa numa coluna, numa seção de retificação e numa seção de esgotamento, para que você atinja o objetivo de separação, que é a composição do vapor e a composição do líquido determinadas. Ok? Então, é dentro desse contexto que você precisa entender a relação, o gráfico que você tem aqui. Então, nesse gráfico, quando você está aqui em cima desse ponto, você tem uma região de equilíbrio líquido-vapor. Então, a composição X, que está em equilíbrio com o vapor, ele está aqui em equilíbrio com esse vapor nessa determinada composição. Então, essa curva é desenhada quando você pega essa relação de Y com X a partir da lei de Raoult. Ok? A gente precisa fazer umas outras definições também acerca de outras propriedades quando a gente está falando do equilíbrio líquido-vapor. Ok? Então, a gente tem uma relação de equilíbrio, que seria o K, e a gente tem o que seria a volatilidade relativa, IJ, que seria você pegar o KI dividir por KJ. Ok? Então, K do componente I é o quanto você tem do componente I na fase vapor em relação à fase líquida.
Quando a gente está falando de volatilidade relativa, é o quanto você tem, a divisão do K do componente I pelo K do componente J. Esse K é justamente a proporção de equilíbrio, a razão de equilíbrio daquele componente. E o K alfa e J é a volatilidade relativa. Se é válida a lei de Raoult, a gente consegue fazer algumas abordagens matemáticas em relação a isso. A gente tem o KI, cada um componente I que segue a lei de Raoult, a gente pode substituir pela lei de Raoult nele, que aí a gente vai obter XI, PI de saturação, dividido por P, isso aqui tudo dividido por XI. Então, isso aqui vai te dar que o KI, essa razão de equilíbrio, ela vai ser a pressão do componente I na saturação sobre P, sobre a pressão do sistema, ok? Se você consegue escrever isso para o componente I, consegue escrever para o componente J, só quem é componente I e quem é componente J, quaisquer componentes que a gente estiver considerando, tá? Então, numa mesma pressão, o que te determina a volatilidade relativa desses dois componentes é justamente você fazer essa divisão entre as razões de equilíbrio, o que na lei de Raoult vai te dar PI de saturação sobre PJ de saturação. Ok? Então, para a lei de Raoult, fica fácil a gente conseguir chegar numa identificação das moléculas. E dessas propriedades que a gente está definindo, a volatilidade relativa é muito importante porque ela controla a possibilidade de você conseguir executar uma separação por destilação. Então, aqui eu estou falando da operação unitária, destilação. Para que isso seja viável, para que você possa separar alguma coisa por destilação, você precisa ter esse alfa e J maior do que 1,2. Obviamente que quanto maior for o alfa e J, mais fácil você tem a separação por destilação. Mas o ideal é que você tenha ele superior a pelo menos 1,2. Tranquilo? E por quê? Porque para que você possa ter essa separação, você normalmente tem ou um pré-aquecimento dessa coluna de destilação na alimentação, ou você tem um aquecimento muito forte abaixo da seção de esgotamento. Nessa seção de esgotamento, você tem um aumento muito abrupto da temperatura para que você possa ter a geração de vapor que vai percorrer a coluna. Então, a carga térmica, ou seja, a quantidade de energia que você precisa para fazer essa separação, o tamanho da coluna de destilação, são variáveis que são diretamente ligadas às propriedades dos componentes. Entre elas, a volatilidade relativa. Se você tem uma baixa volatilidade relativa, essa curva azul que eu descrevi aqui no sistema, ela vai ser mais colada aqui perto dessa curva preta. Então, isso vai fazer com que você tenha mais estágios em equilíbrios necessários para que você possa executar a mesma separação. Ok? Então, continuando aqui nas características do equilíbrio líquido-vapor, Professor, eu tenho uma dúvida. oi, Lá naquele gráfico, nesse último gráfico de composição que o senhor mostrou, a gente tem que entender ele para saber um pouco melhor sobre a característica do equilíbrio ou a gente vai usar em algum cálculo? Porque os outros gráficos eu estava entendendo, esse eu me perdi um pouco. pronto, o que você precisa entender desse gráfico? Aqui eu só contextualizei ele pela importância, mas o gráfico que você precisa entender desses aí é esse menorzinho aqui que eu estou desenhando. Você tem aqui Y, X, você tem aqui o ponto em que X é igual a Y. Eu vou desenhar 3 gráficos para misturas diferentes. Então, esse daqui, esse daqui, e esse daqui. Então, o que você precisa entender é que substâncias
possuem gráfico y e x diferentes. O azul, ele segue a lei de Raoult, você consegue descrever a relação entre y e x através da lei de Raoult. O gráfico em verde é uma substância, é uma mistura também, que segue a lei de Raoult, e o gráfico vermelho é uma substância que não segue a lei de Raoult. A gente ainda vai ver o equacionamento para esse gráfico vermelho. Mas o que você interessa aqui nesse momento é você conseguir entender que o gráfico azul ele pode ser calculado pela lei de Raoult, ok? E o que é, como é que você faz a leitura desse gráfico? É justamente quando você pega aqui uma determinada composição em x, e você faz a leitura na curva azul, você sabe que essa composição y está em equilíbrio com essa composição em x. Então é basicamente isso, ok? Entendi, professor. Obrigado. Vamos lá, alguns fatos interessantes sobre a lei de Raoult. Interessantes para quem, né? Vamos lá. Então, y, P, que é igual a xi, PI de saturação. Como é que eu consigo fazer cálculo da pressão de bolha? Então, a pressão de bolha, normalmente, ela é calculada quando te são fornecidos dados de composição da fase líquida e temperatura. Se você tem informação da fase líquida, se você quer calcular a pressão de bolha, normalmente você está vindo de uma composição de uma fase líquida. Então, você consegue, com o cálculo da temperatura, você consegue, então, o cálculo da pressão de saturação. Então, as pressões de saturação é algo que é conhecido. Se você tem a composição, então você consegue reescrever essa equação para as duas substâncias. YP, que é igual a X1, P1 de saturação. Y2P, que é igual a X2, P2 de saturação. Esse P aqui do lado do vapor é sempre o mesmo para quando você está tentando fazer cálculos em equilíbrio, ok? Se você somar aqui essas duas equações, o que vai acontecer? Você vai ter aqui Y1 mais Y2, que multiplica a pressão, que é igual a X1, P1 de saturação, mais X2, P2 de saturação. Isso aqui vai te dar aqui a pressão de uma determinada composição que você tem aqui para o ponto de bolha, ela é determinada dessa forma. Essa pressão é a pressão que, dada uma composição em uma temperatura, você vai conseguir calcular como sendo a pressão dos pontos de bolha. É a pressão que você consegue, para aquela mistura, determinar a composição, determinar a pressão em que surge a primeira bolha. Ok? Quando a gente está fazendo um cálculo de ponto de bolha, um cálculo de pressão de bolha, a gente tem a composição da fase líquida e a temperatura, e a gente quer calcular a composição da fase vapor e a pressão de bolha. Então, a pressão de bolha aqui, eu já te dei uma equação pela qual você consegue calcular a pressão de bolha. Como é que você calcula a composição? É só você reverter para calcular com a lei de Raoult. Então, você tem aqui que a composição desse sistema ela é dada por X1, P1 de saturação, dividido por P. Nesse caso aqui, é a pressão de bolha. Tudo bem? Então, partindo de composição e temperatura, você chega na composição da fase vapor e na pressão que você tem que ter para surgir essa bolha. Alguma dúvida? Professor, Oi. eu não entendi porque não ficou dividido por Y1 mais Y2. Não entendi. Dividido por Y2. Y1 mais Y2. Y1 mais Y2 não é igual a 1. Não? Isso. Como uma mistura binária, você tem que Y1 mais Y2 é igual a 1. E, além disso, X1 mais X2 também é igual a 1. Tranquilo? Tranquilo. Show. Ok, então, tá. Pressão de bolha. É assim que você faz o cálculo.
Pressão de orvalho. Esse aqui é o cálculo da pressão de bolha. Como é que a gente consegue fazer um cálculo de pressão de orvalho? Para os cálculos da pressão de orvalho, normalmente são dados a composição do vapor e a temperatura do sistema. Você precisa calcular para esses dados a composição do líquido, que está em equilíbrio com aquela primeira gotículazinha ali formada de vapor, no caso, a composição do líquido que foi condensado após a pressão de orvalho, e da pressão de orvalho propriamente dita. Como a gente aqui, nesse primeiro caso, já conhecia quem é X1 e X2, eu eliminei quem eu não conhecia, que era a composição. Nesse caso aqui da pressão de orvalho, eu vou procurar, então, eliminar quem eu não conheço. Quem eu não conheço? É o X1. Então, da equação que ela é escrita Y1P é igual a X1, P1 de saturação, eu vou reescrever isso daqui, de forma que eu tenha X1, que é igual a Y1, P sobre P1 de saturação. Então, o que foi que eu fiz aqui? Só mandei a pressão de saturação para o outro lado, tá? Aqui eu tenho X2, que é igual a Y2P, P2 de saturação. Se eu somar aqui de novo uma com a outra, eu vou ter X1 mais X2, que é igual a 1, Y1P sobre P1 sat, mais Y2P, P2 sat. Rearranjando isso daqui, eu consigo colocar a pressão em evidência e mandar todo mundo dividindo lá para baixo do 1. Então, vai ficar Y1 P1 de saturação mais Y2 P2 de saturação. Então, isso daqui é o que é a pressão dos pontos de orvalho. Tudo bem? Mas ainda está faltando a gente conseguir calcular a composição da fase líquida que está em equilíbrio com esse vapor. Então, a gente parte também dessa mesma equação aqui para o lado, X1, que vai ser igual a Y1, pressão de orvalho, dividido por P1 de saturação. Professor, eu posso fazer isso para a composição do 2? Pode. Eu estou fazendo aqui normatizado em função do componente 1, só para poder manter a consistência mesmo. Mas você, tendo a pressão de orvalho, essa pressão de orvalho é a mesma para os dois. Você só não pode confundir composição do componente 1 com a pressão de saturação do componente 2. Então, isso aqui tem que ser mantido homogêneo. Se você, aqui tem o componente 1, aqui é a composição do componente 1 e aqui é a pressão de saturação do componente 1. Tudo bem? Essa aqui é a forma que você tem para poder fazer os cálculos da pressão de orvalho. Tudo bem? Combinando essas duas equações, essa equação aqui em amarelo, junto com essa equação aqui em azul, é o que possibilita você calcular, de acordo com a lei de Raoult, os gráficos que a gente desenhou ali em cima, ali na outra página, né? Então, se você está desenhando aqui um gráfico de pressão por XY, você está desenhando um gráfico cuja origem, você tem uma equação para cada um deles. Então, a primeira equação, que é a equação dos pontos de bolha, você pega a equação, a pressão dos pontos de bolha, e calcula ela para várias composições de líquido. E aí isso vai te fornecer essa curva dos pontos de bolha. E aqui embaixo você vai fazer os cálculos da pressão em função de várias composições da fase vapor. Ok? Então é assim que você constrói um diagrama pressão-composição, pressão XY. Ok? Existem outros dois tipos de cálculos que também são importantes. Quando a gente está falando, então, de temperatura de orvalho.
temperatura de bolha ou a temperatura de orvalho. Como é que você faz cálculos de temperatura de bolha? A gente parte daquela equação da pressão de bolha. Então, a gente tem aqui a pressão de bolha como sendo determinada por X1, P1 de saturação, mais X2, P2 de saturação. Ah, professor, eu quero calcular a composição, não é a temperatura, não é a pressão, não. Mas calma. Se você observar, quando você precisa fazer cálculos de temperatura de bolha, é porque te são dados, te são fornecidos a composição da fase líquida e a pressão total do sistema. E aí você precisa fazer o cálculo de qual é a composição do vapor e qual é a temperatura que você precisa manter esse sistema. Ok? Então vamos lá. Qual a diferença de temperatura de bolha para pressão de bolha? A pressão de bolha, você quer a pressão do ponto de bolha. Então você tem a composição da fase líquida e a temperatura, e vai calcular a composição da fase vapor e a pressão de bolha. Quando a gente está falando de temperatura de bolha, a gente inverte isso. A gente tem a composição da fase líquida e a pressão, e quer calcular a composição da fase vapor e a temperatura de bolha, ok? Nessa temperatura de bolha, então o que a gente precisa fazer? A gente precisa abrir essa expressão da pressão de saturação, porque a gente não sabe qual é a pressão de saturação do componente. A gente sabe a pressão total do sistema. Mas a pressão de saturação do componente a gente não sabe porque a gente não sabe a temperatura. Mas se você for observar, você acabou de montar um sistema de uma equação e uma incógnita. Porque a pressão você conhece a composição da fase líquida, e você tem uma expressão para a pressão de saturação. Se a expressão for essa expressão do tipo Antoine, você consegue escrever isso daqui. Ok? E quando você escreve dessa forma, obviamente, isso daqui é para o componente 1, esse A, B e C, e esse A, B e C aqui é para o componente 2, tá? Se você observar, você tem uma equação e uma incógnita. Aí você pode ser muito criativo nas formas que você tem para resolver isso. Se você tem o Excel disponível, você pode utilizar o solver para poder tentar resolver uma função objetivo, que é a soma dessas duas ponderações aqui, com posição exponencial, menos a pressão total do sistema. Essa é a sua função objetivo, você vai minimizar ela para que seja zero, alterando a temperatura. Então, quando você altera a temperatura, você chega num ponto em que você tem a temperatura que faz com que esse lado direito da equação seja igual ao lado esquerdo. Então, essa é a temperatura que você tem para o sistema. Então, a partir do momento que a gente fala do cálculo de temperatura, a gente precisa recorrer a algum método numérico, ok? Existem alguns métodos iterativos que são armados para que você possa fazer a interação na mão. A gente já está acima disso, né? A gente está necessariamente em alguma ferramenta computacional aqui, porque a gente está se comunicando à distância. Então, eu vou parar por aqui nesse processo para que vocês possam entender que tem várias formas de serem resolvidas. Você pode pegar essa equação e aplicar um outro método numérico que você já tenha aprendido. Para a temperatura de orvalho, é a mesma coisa. Você vai pegar a pressão dos pontos de orvalho. Ah, desculpa, faltou aqui, né? Se eu quero calcular a temperatura e a composição do vapor, aí para a composição do vapor, uma vez que eu descobri a temperatura, é basicamente o mesmo cálculo que você já tinha antes. Você sabe quem é a pressão, você sabe quem é a pressão de saturação, uma vez que você descobriu a temperatura, e você sabe quem é a composição da fase líquida, uma vez que te foi dado. Então, você consegue calcular qual é a composição da fase vapor, que está em equilíbrio com aquela fase líquida inicial. Temperatura de orvalho. O tipo de cálculo feito é, eu te dou a composição do vapor e a pressão total do sistema, e você precisa calcular quem é a composição da fase líquida que está em equilíbrio com aquele vapor
e a temperatura do sistema. Então, nesse caso, a gente tem aqui, se for uma mistura binária, a gente vai ter a equação desse tipo aqui, que a gente acabou de escrever. Eu tenho aqui Psat, que é uma função da temperatura, y2 sobre Psat, que é também a função da temperatura. Então, novamente, eu tenho uma expressão que depende da temperatura, eu tenho a temperatura como incógnita e uma equação. Então, eu consigo resolver esse sistema para poder obter a temperatura. Com a temperatura, eu consigo calcular quem são as pressões de saturação e já calcular diretamente qual é a composição do líquido que está em equilíbrio com aquele orvalho, através da expressão YP sobre P1 de saturação. Então, observa que aqui nessa aula a gente desenvolveu 4 tipos de cálculos em torno de equilíbrio líquido-vapor para substâncias binárias, ok? A gente vai fazer essa extensão daqui a pouco para mais misturas, mas no momento o que interessa é a gente conseguir fazer o entendimento que se eu te dar 2 fatores quaisquer, você consegue, com a equação de Raoult, você consegue fazer a determinação completa do sistema. Então, se eu te dou uma composição e uma pressão ou temperatura, você consegue calcular o restante das composições e temperaturas que forem necessárias para aquele sistema. Aqui, se a gente constrói esse gráfico a partir dessas equações, a gente vai construir o gráfico de temperatura por composição também da mesma maneira. Então, aqui a gente tem o gráfico da temperatura por composição. Aqui, então, a gente tem as temperaturas de orvalho, as temperaturas de bolha. A temperatura que sai daqui é a temperatura de orvalho. A temperatura que sai daqui é a temperatura de bolha. Então, se você repetir isso para várias composições diferentes, você consegue chegar em temperaturas ali que vão te descrever esse gráfico de temperatura por composição, ok? Uma coisa importante, tem uma aproximação que a gente faz aqui, que é uma aproximação que é quase natural, mas que eu preciso alertar vocês para que vocês possam entender os problemas que vão ser desenvolvidos, tá? Qual é a aproximação? Se eu estou partindo de uma fase líquida inicial, isso aqui que eu estou desenhando é um aparato cilindro-pistão, que é para eu indicar para vocês que eu tenho um controle da pressão desse sistema, tá? Se eu tenho uma fase líquida inicial aqui, e vamos dizer que ela tem uma composição, é uma mistura binária, eu tenho um componente 1 e um componente 2, do componente 1 eu tenho uma fração molar de 0,25 e do componente 2 eu tenho uma fração molar, obviamente, de 0,75. Se eu reduzir a pressão desse sistema até atingir o ponto de bolha, tem uma característica interessante desses sistemas. Então, eu tenho a formação da bolha do vapor aqui, e eu estou exatamente no ponto de bolha, na pressão de bolha, para aquela determinada temperatura. O que tem de interessante a gente mencionar aqui é essa bolha aqui formada, ela é tão pequena que você não consegue ter uma alteração da composição desse sistema. O que eu quero dizer com isso? É que a fração molar do componente 1 continua sendo 0,25 e a fração molar do componente 2 continua sendo 0,75. A depender das pressões de saturação, a composição aqui da bolha vai ter muito mais do componente mais volátil.
porque a característica dos sistemas é justamente você enriquecer essa fase vapor com um componente mais volátil e depois vai adicionando cada vez mais do outro componente à medida que a pressão vai sendo reduzida. Então, entendam que isso daqui é uma das aproximações que a gente consegue fazer, mas que é muito válida. Por quê? Porque a determinação da pressão do ponto de bolha é justamente o momento exato em que é formada a primeira bolinha muito pequena, infinitesimal do líquido. Então, as composições que saíram da fase líquida para entrarem dentro dessa bolha são muito pequenas. A alteração causada por isso é muito pequena, é considerada desprezível. Porque, se você estiver me entendendo, você está vendo que está saindo do componente 1 e componente 2 que estavam na fase líquida e estão ocupando a fase vapor. Então, você continua na aproximação de que a composição total do sistema é a mesma composição de quando você está pensando no ponto de bolha, do líquido que está em equilíbrio no ponto de bolha. E aí você consegue fazer o cálculo para poder conseguir saber qual é a composição do vapor que está naquele equilíbrio. De maneira muito similar, também ocorre quando você está pensando que está partindo de uma fase vapor e é formada a primeira gotícula de líquido. Essa gota é muito pequena em relação ao fluido total, então você não tem alteração de composição na fase vapor para que você possa ter uma composição diferente na fase líquida, que está em equilíbrio, ok? Essa aproximação fica bem mais claro e talvez seja a primeira pergunta que você se faça quando você faz esses cálculos de equilíbrio, e você percebe que essa composição aqui, ela vai ser quanto mais diferentes forem as pressões de saturação dos componentes. Se você tem um componente que é muito volátil com outro que tem baixa volatilidade, isso vai fazer com que a fase vapor seja cada vez mais enriquecida do componente 1, ao invés do componente 2. Ok? Vocês têm alguma dúvida? Só lembrando para vocês, tá? A gente já está com o Google Sala de Aula funcionando. Já adicionei no Google Sala de Aula as anotações da aula passada, coloquei um exercício do componente puro, e aqui é o link do YouTube para a aula passada, tá? Então, já vou fazer a mesma coisa para essa aula agora, colocar as notas de aula, o link da aula, e colocar mais uma série de exercícios para vocês irem treinando, ok? Eu não vi ainda, mas se vocês não tiverem feito, tentem fazer esses exercícios de acompanhamento à medida que a gente for tendo as aulas para vocês conseguirem fixar. Não deixem para a última hora, não, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem... Oi? Professor, rapidinho, esse conteúdo que a gente viu hoje é continuando o capítulo 6 do Coretta Sky ou já outro Não, capítulo? o que o Coretta Sky faz? O Coretta Sky, ele segue uma linha que eu não gosto muito. Então, deixa eu mostrar aqui no livro de vocês para explicar o que foi que eu fiz. Então, o livro de vocês, ele falou sobre aquilo que a gente começou na aula passada, que é a equação de Clausius-Clapeyron. Então, quando ele parou da equação de Clausius-Clapeyron, ele já foi falar de misturas não ideais. Então, ele já foi falar de termodinâmica de mistura, que é a parte mais abstrata desse capítulo. Então, para poder aliviar um pouco na abstração, eu já trouxe esse componente, esse conteúdo de equilíbrio de fases de misturas ideais. Se vocês forem ver no nosso cronograma, a gente tem componente puro, a gente vai ter agora misturas ideais, que é o que a gente está vendo. Depois é que a gente vai ver misturas não ideais. Essa sequência está muito mais parecida com o que vocês encontram no Van Ness. Eu acho mais fácil de entender. Vocês têm uma série de aplicações práticas mais cedo e não tem tanta teorização da disciplina, tá? A gente vai passar por termodinâmica de misturas e vai ver tudo isso que está aqui. Mas nessa sequência fica uma coisa um pouco mais prática, não fica tão teórico, tá? Então é essa alteração que eu fiz. Eu vou colocar no sala de aula o capítulo 10 do Van Ness, que tem todas essas características do que eu estou falando. Então eu vou mandar um documento aqui para vocês terem um capítulozinho para conseguir ler, ok? Então, a primeira aula a gente tirou diretamente do Coretta Sky, e essa aula da agora eu vou colocar um material específico para vocês irem dando uma olhada, ok? Nada. Vocês têm mais alguma dúvida? Ok, obrigado.
Se não tiverem dúvida, é basicamente isso por hoje, tá, gente? Então, valeu aí. Até bom final de semana. A gente se vê.